E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui em Fortaleza com a procuradora federal Miriam Gimenez, né? Ela já está aposentada, está de férias aqui com a família. É uma querida amiga já, porque a gente tem a mesma luta, a contagem pública dos votos. E não por acaso ela tem o sobrenome Gimenez, né? Ela é esposa do nosso querido amigo também, Felipe Gimenez, que é outro defensor incansável dessa luta que a gente tem, que eu confesso para vocês, às vezes eu fico desanimada, mas se a gente desanimar, né, se a gente apenas deitar na rede, a gente vai perder de vez a nossa liberdade. Então a gente precisa lutar, por isso que a gente está aqui, para conversar sobre esse assunto, para ver se chama a atenção do brasileiro para a importância dele lutar pela contagem pública de votos. Miriam, muito obrigada por conversar comigo. Obrigada a você. E aí eu queria saber como é que está esse projeto que já foi aprovado na CCJ da Câmara e agora vai para o Senado, não é isso? O Senado é o 943, que é o projeto original nosso. Esteve na Câmara 2 anos esperando a aprovação da CCJ, foi aprovado e segue para plenário ainda da Câmara, onde precisa ser aprovado. Precisa ser aprovado, precisamos dos líderes para aprovar esse projeto na Câmara. É maioria simples? É maioria simples, mas mesmo assim a gente precisa da liderança para pautar. Porque existem milhões, sei lá, muitos projetos que estão parados na Câmara, né? Não é tudo que segue, porque a necessidade de um acordo de liderança no 943. Ô Miriam, a gente tem enfrentado um problema grave que é o STF interferindo através do TSE nesse processo, que é um processo legitimamente do Legislativo, a realização de leis, né? A aprovação de leis, a proposição de leis. Mas eles, a gente não vai aqui atacar ninguém. O que a gente quer saber é o seguinte: aprovar essa lei, esse projeto de lei 943, é um ataque às instituições? De forma alguma. O Legislativo existe para fazer leis. E leis são modificações de outras leis, então não há necessidade de que o Legislativo faça leis originais que nunca foram feitas. Não, são modificações de leis. A finalidade do Congresso Nacional é fazer leis, sejam originais, acho que não tem, é difícil, sejam modificações de leis, que a gente quer uma modificação de lei. Em vez de voto digital, voto físico, materializado. Contagem pública, modificação de leis. O que é efetivamente a contagem pública de votos? É você, como ser humano, participar do processo de escolha de representantes do seu país. Participar efetivamente com o seu conhecimento, com a sua visão, com os seus sentidos. Você, como ser humano, ser considerado nessa humanidade, que só tem 5 sentidos, um deles visão, para confirmar se aquilo que estava na sua mente, aquilo que estava na sua vontade, foi mesmo acatado pelo serviço público ao proceder ao sufrágio. Então, você que está diante da máquina de votar, aperta o número que você escolheu. 99. 99, exatamente. Aparece a carinha dele ali. Do candidato 99. Da pessoa ali, do candidato 99. Mas em seguida, você faz outro movimento, que é apertar outra tecla. Sim. E aí, quando você aperta essa tecla, o que acontece? Não sei. Então, é esse o problema. Nós, como seres humanos, precisaríamos fazer uma verificação do que foi registrado pelo serviço administrativo para ver se combina com o que a gente pensou. Porque o que você pensou, o que eu pensei ali em frente à máquina de votar,
não é rastreável, não é passível de verificação, a não ser que receba essa materialização, receba esse registro, que hoje não tem. Foi por isso que a corte alemã decidiu que o voto puramente eletrônico não servia para os alemães. Por que a gente usa sempre esse parâmetro da corte alemã? Porque ela foi muito clara em dizer que o ser humano precisa participar efetivamente, que o ser humano não tem como ler bytes. Eles disseram isso. Eu também não. Eles disseram isso claramente, e aí, olha, aí realmente a gente não consegue ler. Então, para que você prossiga nesse trabalho sem o registro, é necessária uma fé absurda, uma fé que não se exige nem dos cristãos, não se exige de nenhum dos deuses conhecidos. E aí, do eleitor brasileiro, que é o único de quem é exigida essa fé, se exige no serviço administrativo de verificação de votos. Assim, falando com todas as letras, como fez a corte alemã, a gente percebe o absurdo, que é você exigir uma fé dessa de pessoas comuns, pessoas que não sabem ler bytes, pessoas que não têm como conferir nada, ou seja, e a Constituição brasileira não determina fé em serviço público. Não existe essa obrigação. Eu não tenho obrigação de confiar em serviço Mas se público. a gente precisa, por exemplo, fazer uma procuração, eu preciso da fé pública lá no cartório. Eu preciso de uma autenticação da minha assinatura, a comprovação do meu endereço. Eu preciso de toda uma identificação para dizer que aquele documento que eu estou dizendo que é aquilo que vai acontecer, ou uma negociação de uma casa, ou uma certidão de casamento, está ali. De nós sempre é exigido, né? Sempre há uma desconfiança de que a gente a gente deve comprovar as coisas. O serviço público deve comprovar por lei, pela Constituição. A Constituição determina que o serviço público deve agir observando o princípio da publicidade. Está no artigo 37. Está na Constituição. Tá. A Constituição é bem clara com relação a isso, ou seja, com relação à determinação de que em toda eleição municipal, estadual, federal, deve haver uma contagem pública de votos. A Constituição determina que o serviço público é obrigado à publicidade. Publicidade é fazer o ato conhecido de todos, a que as pessoas comuns conheçam, e não apenas alguns. Entendi. Porque senão não seria publicidade, né? Porque público é de todos, e todos não leem bytes. Se alguém lê, se um ou outro lê, coisa que eu desconheço. O byte que você diz é aquele 01, é aquela linguagem específica das máquinas, dos computadores. Exatamente, linguagem de máquina. Primeiro que não é disponibilizada essa linguagem na nossa frente ali na sessão eleitoral, né? Na sessão eleitoral você vê máquinas hardware, né? Só a carcaça ali, né? O ambiente externo da máquina. Cadeiras, mesas, pessoas, mas nada com relação ao voto. Não se vê, não se tem essa informação. Então você chega lá e exerce um típico ato de fé, um máximo ato de fé, como se fosse assim a catedral do mundo, né? E você é obrigada cadê meu voto? Onde? Em quem? Para quem foi registrado meu voto? Não sei. Vou mal comparando. Eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito que ele morreu e ressuscitou. Eu acredito que ele é um Deus vivo, mas eu não tenho a visão dele. Eu tenho fé. Aqui você dá um pulo, né, diante dessa ausência de prova material atual, né, porque na época de Jesus teve, mas agora nós não temos, né. Então você dá um pulo. No caso do voto também, você dá um baita pulo para poder... Eu tenho que acreditar no invisível, né? Nesse caso. Pois é, mas isso não é obrigação do eleitor brasileiro. Não existe. Mas a gente vem aceitando isso há quase 30 anos. Esse é o problema. Se nós aceitamos, então tá tudo bem, né? Não tá. Pois é. Porque eu acho também acho que não.
desde o início, né, dessa confusão toda que vivemos atualmente, muito mais exacerbada, vem exatamente da dúvida. E a gente aqui não está questionando a honestidade de quem organiza as coisas, mas a gente tem, assim, uma insatisfação, parece que está faltando alguma coisa. A gente vai lá, vota, mas isso é dor de perdedor. Será? É isso que eu fico pensando. Eu não vi contarem. Olha, eu vou te dizer, eu comecei a minha vida profissional em 1982, acompanhando e cobrindo eleições. Mas a apuração em papel tinha... Mas todo mundo estava lá em cima vendo. Era público, qualquer cidadão podia entrar. Lá no Rio de Janeiro, que foi onde eu mais cobri eleições, era no pavilhão de São Cristóvão, né? E depois os números saíam, os boletins saíam e iam para o TRE, para eles darem o resultado oficial. Juntavam tudo, somavam e tal. Qual é a dificuldade de se fazer isso? Muita gente diz assim, mas há um retrocesso. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso disse, o que esse pessoal quer é voto de papel. Não interessa, eu quero ver aonde foi o meu voto, a destinação do meu voto. Isso é um direito meu, né? O registro dele em primeiro lugar e em seguida a contagem pública para eles atenderem, né? Se eles querem registrar em outros materiais que não sejam papéis, podem, né? Pode colocar em ouro, né? Pode colocar em pedra, madeira. O importante é que registre, porque o ser humano não consegue ler a linguagem de máquina e não consegue saber se o que ele pensou foi registrado. Porque a gente repete isso, mas parece que não pega bem, né? Assim, as pessoas não estão se apercebendo de que ela fez um ato e aquilo não foi registrado. E ela precisa ter fé absurda, que não tem rastreio possível. Uma fé cega, né? E aí, olha só, quando você indaga a respeito do que foi feito, nos dito que você precisa provar. Mas como é que você vai provar? Eu vou provar algo que não estava a meu cargo registrar. Não era minha obrigação registrar. Ao eleitor não é dado registrar. Sim, é o serviço administrativo. Quem organiza a eleição. Então ele mesmo não registra e depois me cobra de ter algum elemento de prova. Chega a ser, assim, demoníaco, né? Você me exigir algo que está a seu cargo, a sua responsabilidade. Então, é uma conversa, assim, dificílima, mas que o eleitor brasileiro precisa ter essa conversa. Você, o Felipe, eu, de alguma forma, e muita gente tem se envolvido na coleta de assinaturas para uma PLIP, um projeto de lei de iniciativa popular. Eu, por exemplo, eu consegui arrecadar pouco mais de 400 assinaturas, num documento que está redigido ali, né, o projeto de lei. Esse projeto de lei já foi discutido lá na CCJ, da Câmara dos Deputados. Qual é o andamento dele agora? Como é que está a perspectiva de aprovação? Você tem sido uma militante, você já está aposentada, não pode nem ser penalizada por uma luta como essa. Como é que está esse processo? Você está dizendo que é uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas a gente tem representantes no Congresso Nacional. Como é que está o entendimento desse pessoal? Muito bom. A partir do momento em que nós paramos de falar em tecnologia e começamos a falar só o problema jurídico do caso, né, da nossa ausência de registro e também das decisões da Corte Alemã e da Índia, a Índia também decide nesse sentido. Os parlamentares têm entendido, eles passam a adotar esse posicionamento assim que eles tomam conhecimento. Então, há necessidade de que o povo pressione esses deputados pela compreensão, para que entenda que há uma injuridicidade e há um descompasso com o ser humano. Entendi. Então, uma vez que você consiga que o seu parlamentar, a pessoa que você conhece, ou que mesmo que não conheça, mas ele representa você, independentemente disso, faça com que ele compreenda isso, que há um problema com a Constituição nessa lei do registro digital, que deve ser um registro físico. Então, você pede registro físico do seu voto
a fim de que você seja respeitado como eleitor, e contagem pública a fim de que o serviço administrativo cumpra o princípio da publicidade da Constituição no artigo 37. Ou seja, necessariamente pode ser com voto eletrônico, mas com voto impresso, com a impressão da prova daquele voto. Eu costumo chamar de registro, né? Já que a impressão ficou assim depois da inconstitucionalidade, então registre esse voto. Como registrar? Pode, que comprove que no final abre o bolo e aí se corta estão e vê. Ali, estão ali os meus votos. Ele existe. Porque isso a gente não tem. Não tem. Você sai da sessão eleitoral e o computador disse que fez algo, ou pelo menos você pensou que ele fez, porque não disse foi nada, e você saiu sem que fosse dito a você alguma coisa, sem que fosse apresentado a você algum elemento material, alguma coisa física. O ser humano não entende nada que não é físico. Você tem diante de si uma inexistência. Entendi. É difícil de compreender. É a mesma coisa, eu tenho aqui o ar. Eu estou respirando. Mas tem a presença, ele entra no seu. Ele é mais. E você até sente nessa brisa que a gente está. Mas ele é mais físico, digamos assim, embora seja volátil, né? Do que o voto. Ele é invisível, mas eu tô sentindo a brisa. Mas no voto você não tem nem isso. Não pode nem isso. Você não tem isso. Eu não tenho nada. isso. Tá tudo a cargo de alguém que você precisa confiar. Eu não sei se a gente não está sabendo levar essa pauta, sabe? Eu tenho dúvida às vezes, mas por que tem tanta incompreensão diante disso? Por quê? Se alguém tiver essa informação, que nos dê, porque... Bom, se não está respeitando a publicidade pedida e determinada na Constituição, eu já acho que já está o erro desde aí, né? Porque não adianta vir dizer que aquele resumo, aquela tira final, aquilo é público. Não, até aquilo aparecer... Não, aquele é o resultado do programa. Pois é. É o resultado que você não conferiu. Eu entendi, eu tô abestalhada aqui, é exatamente isso, mas eles dizem que colocar aquela ficha, aquela tira, no começo, a tal da zerésima aí. Primeiro a zerésima é uma brincadeira de mau gosto, porque você vai dizer que o programa não tem nada. Como assim não tem nada? Um programa. O programa tem milhões de linhas. A gente nem está questionando isso, mas a gente está questionando exatamente a publicidade daquela lingueta que eles colocam, e aí coisa vai para lá, e aí depois eles dão aquele resultado a cada meia hora, e a gente... O que contém aquele boletim de urna é produto do programa que não foi conferido por quem ofereceu o voto. A única pessoa que sabe qual é o voto que ela quer é o próprio eleitor. Então, só eu sei o meu voto, só você sabe o seu voto, enfim, e só nós podemos conferir isso. Que dificuldade para a gente ter o direito a uma coisa básica que está na Constituição. É porque a Constituição foi mal redigida também, né? Ela traz os princípios. Uma Constituição é sempre com princípios. A nossa até é bastante extensa, né? Mas não há observância do princípio da publicidade, não há observância do voto direto, que é aquele voto em que o eleitor detém o domínio do voto, ele detém o conhecimento do começo ao fim. É mais ou menos uma eleição de síndico para prédio. Eu vou lá, voto, e aí vem o presidente da mesa naquele dia e diz assim, eu vou lá pro meu apartamento e vou contar os votos. E eu vou descer com o resultado. Não dá, porque ele não fez isso publicamente. Se ele trouxer os votos e mostrar, tudo bem. Mas acontece que se ele queimar... Se ele destruir... Aí fica complicado. Agora, Miriam, vamos partir para uma... A gente já esgotou meio que esse assunto, mas essa semana vai ter um assunto assim que me deixou de cabelo em pé, que é a votação do projeto de lei do novo Código Eleitoral. Uma lei, um projeto de lei que já veio basicamente pronta do TSE, né? Que determina, inclusive, punição de 7 anos de cadeia para quem questionar o resultado da eleição. Ou seja, você não sabe para onde foi o seu voto, você não viu, você não acompanhou, porque é byte, a não ser que você leia byte, e de repente
você diz assim, puxa vida, mas toda a minha família, todo o meu bairro estava dizendo que ia votar no candidato X. Todo mundo foi lá e votou no candidato X. Mas ele não ganhou voto nenhum. Aí, isso eu não aceito. Esteja preso 7 anos porque você contestou o resultado eleitoral. E a nossa liberdade foi pro ralo. A gente já não tem voto, né? Daí ainda vai ficar preso. Como é que... 7 anos. Bom, o PLP 112/2021, que passou pela Câmara inexplicavelmente, assim, 900 artigos, passou pela Câmara em dias. Naqueles dias em que nós estávamos lá na 7 de setembro de 2021, que teve aqueles tratores na Avenida em Brasília, nós tivemos uma grande festa naquele 7 de setembro. Naqueles dias passou o Código Eleitoral pela Câmara com milhões de coisas assim absurdas. Milhões, estou exagerando, são numeráveis assim. Mas voto nominal ou voto de líder? Voto nominal. Ah, os deputados foram lá e aprovaram? Sim. Sem ler? Então, não sei, né? É incompreensível que alguns dos nossos aprovaram o voto virtual, né, o voto eletrônico, Aí lá encerra o assunto, porque determina isso, né? O voto vai ser eletrônico e acabou e fim de papo. Em lei complementar, mais difícil de alterar, porque atualmente a gente tem lei ordinária, então é mais fácil. Então dificulta a forma de alterar, dificulta a nossa modificação popular, né? E também prevê a pena para nós, se nós tivermos alguma insatisfação no período eleitoral. É assim, incompreensível, mas foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Na semana que vem, dia 2 de abril, começará a votação na CCJ. Já tem o relatório do ministro, do senador Castro, que é pela rejeição das nossas emendas. Nós fizemos, graças a Deus, o senador Amin aceitou fazer emendas ao projeto e o senador Castro já rejeitou as nossas emendas de antemão. É o Marcelo Castro? Marcelo Castro. A gente já sabe a origem desse senador. Só que a gente precisa ainda lutar por estabelecer a verdade para nós, eleitores. Estabelecer um mínimo de dignidade para o eleitor, um mínimo de existência válida para o eleitor, porque é isso, né? Nós precisamos saber em quem o serviço registrou e, em seguida, para quem contou. Se for aprovado desse jeito, tão assim, penoso para nós, porque aí vai ser a tampa do caixão, né? Ele volta para a Câmara. Se for aprovado do jeito que está, não volta, já vale em seguida. Uhum. Este ano ainda, a ideia é que seja aplicado logo, não tem aquela volta para reanalisar, não? Se for aprovado, não. Muitos aspectos vai ser alterado, mas só volta o que for alterado. Por isso que a gente pontualmente colocou as modificações que nós precisamos. Quais são as modificações que nós precisamos? Contagem pública dos votos é uma delas. Uhum. A inexistência deste crime absurdo de desconfiar do sistema eleitoral. Mais 3 ou 4 itens que se resumem em, por exemplo, há um artigo que diz que o povo não será consultado em caso de decisão do Supremo a respeito de qualquer assunto. Então o Supremo decidiu, o povo não será consultado a respeito daquilo. Ou seja, então eles não... Estabelece a ditadura, assim, na lei. E aí o Marcelo Castro justificou essa manutenção dessa forma de trabalhar como sendo o Supremo precisa fazer a contraposição à maioria do povo brasileiro. Então o Supremo é colocado acima da maioria. Acima. Isso não é democracia. E a maioria, e a Constituição, no artigo 1º, diz que lá nós o povo, que elegemos. É o povo. Numa democracia, a maioria é quem determina o destino da nação. Então, nós passamos de democracia, já estamos nela, né? De democracia para oligarquia, sendo que os oligarcas são os ministros do Supremo. Já vivemos isso. Aí vai colocar na lei a autorização. Já colocou, a Câmara já aprovou isso.
Não é possível. Eu não consigo entender o que nós temos lá no Congresso Nacional. Realmente fica difícil, pessoal. Miriam, a gente tem como interferir nessa votação, adiar, fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer para impedir que se feche a tampa do caixão na liberdade do eleitor brasileiro? É sempre através dos representantes. Precisamos colocar, assim, conversar com as outras pessoas, fazer uma maioria. Até quarta-feira. Mas esse processo ainda vai demorar um pouquinho. Ele vai iniciar na quarta-feira, espero que não termine, né? Porque se terminar... Do jeito que eles estão com pressa, aí depois, a gente. Aí depois vai para o plenário, né? Nós temos ainda essa fase. No plenário também é possível modificar, fazer destaques. Então, acordar para esses problemas, falar com amigos, vizinhos, parentes, amigos de serviço, colegas de trabalho, enfim. A gente tem que montar uma força-tarefa como a gente conseguiu derrubar o PL 2630, né? Exato, é possível. Nós estamos lutando por isso. O senador Amin foi favorável a todas as nossas propostas de alteração. Está lá, as emendas estão lá. Então, as emendas 144 a 138 a 144, se aprovadas, resolvem esses problemas que nós citamos aqui. Nós não olhamos o projeto inteiro porque ele trata de muitos assuntos que não nos interessa diretamente, né? E que os partidos já estão trabalhando. Então, só esses 10 itens é que nós pedimos para olharem, né? Eu pedi para vários senadores considerarem essas propostas nossas, que passou pela casa, pelo Senado, pela consultoria do Senado, que passou pelos senadores e que está tendo uma boa recepção. Entendi. Bom, Miriam, queria te agradecer aqui pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Isso não nos deixa com a menor tranquilidade, né? Porque nós estamos num processo célere e com a cumplicidade do próprio Congresso, que não estuda, né? Os nossos representantes parece que são cegos diante de coisas que acontecem e que vão ali, né, no atropelo e que vai prejudicar eles mesmos. No final das contas, eles também serão prejudicados, porque se questionarem a não reeleição, né, por qualquer motivo... A gente percebe hoje muitos parlamentares reclamando de vários assuntos que poderia ter sido evitado se a casa tivesse sido mais atenta, né? E então, não foi. Vamos nos antenar para essa discussão que é fundamental, tá, pessoal? Quarta-feira agora é força-tarefa para impedir que esse novo código eleitoral seja aprovado, porque senão fechar a tampa do caixão da liberdade de discussão eleitoral, discussão política no Brasil. Então, sabe como é que é, né? A gente continua vivendo, mas vai apertando certo. Vai ficar mais difícil. Até a próxima, pessoal.